O roteiro ele serve como um documento de base de cada filme, determinando não apenas o enredo e o diálogo, mas a estrutura, as regras internas, as motivações e a credibilidade dos personagens, além de transmitir valores intangíveis, como o tom e o tema do filme. Afinal, quanto melhor for o roteiro, mais foco e consistência a equipe vai ter ao criar um mundo atrativo e verossímil na tela. E é sobre isso que vamos falar hoje. A maioria dos filmes atuais é fiel ao modelo clássico da narrativa, baseado no movimento linear para frente, com cada incidente, encontro, mudança de plot, caminhando sempre rumo a uma conclusão, que, se tudo der certo, de acordo com os planos, será ao mesmo tempo surpreendente e satisfatório para o público. E não há nada de errado nessa fórmula tão antiga, mas um roteiro realmente excepcional tem que agarrar os espectadores pela garganta e nunca mais soltar. Ele nos leva por um caminho pelo qual a gente não tem mais escolha além de seguir, distribuindo ali o mínimo possível de informações a cada momento só para manter o público interessado no que vai acontecer em seguida. E nunca deixar ele desconectado, entediado ou confuso. Os roteiristas trabalham com palavras, mas os melhores profissionais sabem muito bem que eles estão lidando com o meio visual, pensando e escrevendo de acordo com isso. Apesar de as imagens de um filme serem, no final das contas, responsabilidade do diretor, o conceito inicial começa no roteiro, quando cabe ao roteirista contar uma história por meio de descrição de cenas potentes, que transmitem o máximo de informação com a menor quantidade possível de palavras. Dentro dos primeiros 10 minutos, um filme bem escrito ensina ao público como assisti-lo. E é nesse momento que nós captamos informações cruciais sobre os personagens, a ambientação física da história, o ritmo, o clima e o tom. A sequência de abertura determina se o público vai comprar a jornada do protagonista e se ele será interessante o suficiente dentro da sua complexidade para ser acompanhado até os confins da Terra, ou no nosso caso, até o final do filme. Nos próximos 10 a 20 minutos depois que o público já foi conquistado, o contexto e o clima geral da história devem ser bem estabelecidos. Os personagens principais apresentados e o relacionamento entre eles determinado com nitidez. A partir desse ponto, tudo deve fluir de tal maneira que o espectador possa olhar para aquela primeira parte e perceber que até o mais surpreendente final foi completamente sustentado pelo início. Um roteiro com linhas mais gerais pode dar bastante espaço para criatividade e interpretação, mas, às vezes, detalhes minúsculos que a gente acha que foi uma escolha do diretor ou do editor aparecem primeiro no roteiro. É lá que se define o mundo que a gente vai habitar pelas próximas horas do filme. E é responsabilidade dos roteiristas e das suas palavras tornar esse mundo realista e vivo o suficiente para captar a atenção do espectador. Isso quer dizer que o enredo leva o protagonista do ponto A ao ponto B, transportando por uma jornada que parece pessoal, mas é ao mesmo tempo universal, espontânea e natural. Há uma premissa de que só existem ali meia dúzia de enredos básicos para se fazer um filme. Mas são os detalhes, a profundidade, a perspicácia do roteiro que transformam essas histórias em histórias únicas. E é exatamente em cima disso que eu desenvolvi o método Lean Film Design. A partir dele é possível construir, sobre os enredos e conflitos clássicos, um número gigantesco de histórias originais. Mas fique atento,
Na maioria dos casos, os filmes não dão certo na telona porque os roteiristas se apegaram apenas ao enredo, ao invés de explorar a história. Presta atenção nessa dica. O enredo é o que acontece. A história é o significado. Enredo é a mecânica, a história é a emoção. Assim como a estrutura de um bom filme, um protagonista forte é estabelecido logo no começo, mostrando a essência da sua personalidade e os seus desejos por meio de ações, diálogos e o envolvimento pessoal com a narrativa. O termo correto para esse tipo de polimento nos personagens se chama motivação, quando os roteiristas inserem mais camadas em suas histórias e deixam os protagonistas mais empáticos com quem está assistindo, criando justificativas dramáticas e moralmente compreensíveis para os atos que eles cometem. Filmes ruins tratam de personagens. Filmes bons tratam de pessoas. A verdade é que os melhores personagens não são perfeitos. O público vai acompanhar até o anti-herói mais difícil do mundo, contando que os seus defeitos não se originem de uma maldade pura, mas de uma fragilidade humana. Isso faz com que eles se tornem dignos do tempo e do investimento emocional do espectador, porque os seus defeitos e erros, eles são resultado de uma vulnerabilidade extremamente humana. O que está acontecendo aqui, Renato? O que está acontecendo comigo? Eu não consigo me mexer, não consigo mexer meu braço! Vitor, qual era a sensação de bater em alguém que não sente dor alguma? O que é isso, Renato? Que conversa é essa? Calma, fica tranquilo. Você não vai sentir nada, Vitor. O que é isso, Renato? Que papo ruim é esse? Hein? O efeito da anestesia, Vitor, Renato? dura mais ou menos umas 2 horas. Renato, faz isso não, Renato! Isso nos dá bastante Renato, tempo. não, Renato, não! Isso nos dá não, tempo, Renato, faz isso não! Isso nos dá bastante tempo! Porém, pelo mesmo motivo, até o mocinho precisa passar por alguma transformação significativa até o final do filme, mesmo que seja o resultado quase imperceptível de um conflito interior não resolvido. Além de oferecer dinamismo e um senso de progressão à história, uma pequena mudança também permite que os espectadores se sintam reconfortados, talvez até esperançosos sobre os seus próprios medos, conflitos e fracassos. A estrutura também se trata de ritmo correto. Digamos que um filme tenha conseguido fisgar sua atenção nos primeiros 20 minutos. Você gosta do protagonista, está completamente cativado pelos desejos e vulnerabilidades dele, por tudo que está em jogo naquela longa jornada, torcendo pelo seu sucesso, ansioso para ver como as coisas vão se resolver. E então, de repente, a história fica abarrotada demais, com as cenas se empilhando, uma em cima da outra, com pouco ou nenhum ímpeto. Sinto lhe informar, mas você chegou à crise do segundo ato. Um dos problemas mais comuns em filmes até então decentes é o ritmo irregular, principalmente aquelas partes bem arrastadas, que parecem soltas, aquelas onde o foco e a dinâmica se perderam. Isso leva à confusão fatal do público sobre o que os personagens estão fazendo e por que deveríamos nos importar com eles. A verdade é que um segundo ato ruim costuma acontecer quando o roteirista recorre a obstáculos habituais ou aqueles nada convincentes, em que os personagens parecem estar fazendo as coisas só por fazer, onde os oponentes parecem surgir do nada, apenas para ocupar os protagonistas e que acabam perdendo todo o sentido para o público. No método Lean Film Design, há uma parte em que eu trato exatamente disso e proponho uma forma diferente de resolver o problema, utilizando as ferramentas de Design Thinking. Por meio de dados que são extraídos do roteiro, é possível analisar graficamente o ritmo das suas cenas e identificar rapidamente onde está o problema. O ritmo é uma função de várias áreas diferentes dentro do processo de produção de um filme.
Mas ele deve começar com um roteiro que mantenha a história avançando em um embalo cativante, com toques de suspense, oferecendo ali apenas as informações suficientes para manter o público curioso, mas não confuso. Quando um filme não se desdobra com tranquilidade, quando a jornada do personagem ela parece cansativa ou imediata demais, o seu roteiro torna-se episódico. Isso significa que as cenas se conectam de um jeito desarticulado, picado, com os conflitos parando e começando de forma esquisita. Outro termo para esse problema é esquemático, que se refere a personagens e situações completamente artificiais, que foram obviamente inventadas apenas por conveniência, seja para encobrir erros fatais do enredo ou para redesenhar as mensagens implícitas do filme. A maioria dos roteiros tenta obedecer às regras da narrativa clássica, estabelecendo a situação de forma eficiente, acrescentando complicações, desenvolvendo os personagens e também a história até alcançar um clímax gratificante. E é justamente nessa parte do meio, onde se acrescentam as complicações, se desenvolve os personagens e a história, que é a parte mais complicada. Aqui existe um termo especial para solucionar problemas. Deus ex machina. É quando algo ou alguém muito conveniente surge do nada, na hora certa para salvar o dia ou encaminhar o protagonista para a próxima parte da jornada. Mas essa artimanha também abala o ritmo, especialmente quando os personagens interrompem determinados acontecimentos para falar sobre alguma coisa que já sabem apenas para beneficiar o público. Outro desafio complicado é usar flashbacks e narrações. No mundo ideal, os flashbacks devem ser usados apenas para elucidar os personagens, suas motivações ali não declaradas, os aspectos emocionais, os problemas psicológicos, e não para avançar a história. Como na técnica de narração, eles devem ser usados para transmitir uma informação impossível de ser oferecida de outra maneira, ou quando o cineasta quer estabelecer uma distância estética e narrativa entre o público e o que acontece na tela. Entre os principais prazeres de assistir a filmes, pelo menos para mim, é escutar uma fala ótima. E um bom diálogo não significa discursos perfeitos, mega refinados, que saem ali de forma muito ensaiada. Os diálogos têm que estabelecer a credibilidade do filme. Então, se ele não se encaixa, se ele é excessivamente engenhoso, a estrutura inteira do roteiro entra em colapso. A maioria dos filmes tem falas memoráveis, tem bons diálogos. Isso porque as palavras que os personagens devem dizer, elas são mínimas, sem explicar ou reforçar aquilo que já está sendo mostrado na tela, mas acrescentando uma camada extra ou um contraponto à cena. Eu sabia que um dia ia encontrar esse cara. Gael, presta atenção. Gael, olha pra mim. Não. Tira a mão da arma. Você sabe o que está em jogo aqui. Gael, olha pra mim. Concentra. Você não encontrou O assassino do seu pai. Hã? É o assassino de Vila Lobos. Concentra. É o assassino de Vila Lobos. Você encontrou um assalto em andamento. Você encontrou um assalto em andamento. Copiou? Eu sei. Você tem certeza? Sem dúvida, senhor. Diálogos bons são verossímeis no sentido que os personagens devem falar de forma natural e aparentemente espontânea, sem pronunciamentos teatrais ou declamações discursivas. Eles devem ser moderados. Os melhores diálogos levam sutilmente o espectador a compreender algo que está velado e que talvez nem os personagens saibam sobre si mesmos. O diálogo ele caminha junto com os elementos visuais. O trabalho corporal dos atores, o figurino, o cenário onde ele está, tudo isso para expressar o que está acontecendo.
Se o roteirista não conseguir dar forma aos personagens e às suas motivações, sem recorrer a cenas cheias de diálogo, em que só mostram ali a cabeça dos atores, é sinal de que o roteiro precisa ser revisto. Na verdade, o que importa não são palavras específicas, mas o que sai dos atores. O que importa são as ideias. E acredite, conversar sobre ideias é um esporte de contato. O diálogo ele não se trata apenas daquilo que os personagens dizem, mas da ação em si, com todo o dinamismo e a movimentação que o termo possui. Todas as palavras fazem diferença. Cada uma deve ser escolhida e organizada com cuidado, e cada uma contém uma imensidão de significados implícitos. Fê! Você tá ferrado, cara! Desgraçado, Fê! Fê! Você tá ferrado, Renato! Você tá ferrado! Eles vão acabar com você, Renato! Eles vão acabar com sua vida! Quando o efeito da anestesia passar, você vai sentir um leve formigamento, Vitor. Seus nervos vão inundar seu cérebro, causando uma dor insuportável, cara! Você não vai me deixar sair daqui, não é mesmo? E você não vai me dizer os nomes, ou vai? Claro que não, seu filho de uma... O tom é o peso emocional do filme e depende da habilidade da sua condução. Ele determina aquilo que o roteirista transmite além da trama. Ele pode ser formado pelo que vemos e o que ouvimos, mas ele toma forma daquilo que nós sentimos. Existe o que acontece em um filme e aquilo que ele realmente se trata. Algumas obras só querem oferecer horas e horas divertidas de entretenimento, sem se preocupar muito com coisas mais profundas sobre o significado da vida, da moralidade. Outras, mesmo que disfarçadas de espetáculos superficiais, buscam trazer à tona questões que vão muito além dos princípios da história aparente, seja por meio de mensagens implícitas, metáforas ou dicas visuais. Os bons filmes lidam com questões importantes e emoções profundas, que vão além das histórias que contam. Um bom roteiro permite que os espectadores usem a própria imaginação e aquilo que acontece na tela para atribuir sentido ao todo. Em resumo, como muitas coisas podem mudar durante uma produção cinematográfica, é praticamente impossível saber com qualquer grau de certeza o quanto de um filme específico é resultado do plano do roteirista. Mas mesmo assim, se quando acordar pela manhã você ainda estiver pensando no filme que assistiu na noite anterior e ali se perguntando sobre os personagens, quebrando a cabeça com o mistério do filme, é porque o roteirista foi habilidoso e plantou todas essas sementes tão fundo na narrativa que se tornaram invisíveis ao olho nu. Seja direto e literal ou obscuro e não linear, um roteiro bem estruturado, se executado com cuidado por uma equipe de produção dedicada, vai resultar em um filme que prende a atenção dos espectadores do princípio ao fim, deixando eles satisfeitos, sem dúvidas sobre a narrativa. Todos nós já assistimos a filmes em que algo se encaixa direitinho, ou estraga tudo. Na maioria dos casos, é a estrutura do roteiro que faz a diferença. Pense nisso. A gente se vê na próxima cena.